Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Cura das Feridas da Carência. Hoje nós vamos falar sobre as consequências da carência nos nossos relacionamentos. No vídeo anterior nós tratamos sobre as raízes, né? O que nos leva a ter esse tipo de comportamento de carência emocional. E hoje nós vamos falar sobre os reflexos disso nos nossos relacionamentos. Nós não estamos aqui, como eu já mencionei, nós não estamos aqui para apontamento nem para julgamento e não nem para trazer uma sentença sobre você. Na verdade, a carência ela não é uma sentença. Os comportamentos da carência, elas demonstram que tem alguma coisa que precisa ser ressignificada, curada, para que você possa viver o melhor na sua vida, uma vida de plenitude. E eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento, você já sentiu que você estava colhendo, comendo migalhas de um relacionamento? Você já se anulou para não desagradar alguém que você ama ou que você quer perto? Isso é um dos comportamentos de uma pessoa que sofre da carência emocional. E quando nós falamos a respeito de como a carência ela traz reflexos nos nossos relacionamentos, é muito importante a gente saber identificar isso e reconhecer que é necessária uma mudança. Né? Nós temos vários tipos de relacionamento, nós somos seres relacionáveis, sociáveis, né? E isso é de nós. Nós gostamos de relacionamentos. Alguns se relacionam mais, têm mais facilidade de se conectar, outros nem tanto, mas a verdade é que o ser humano ele necessita se relacionar com o outro, para poder crescer, para viver uma vida completa. Mas, quando há a ferida da carência emocional, né, da dependência emocional, como nós falamos no vídeo anterior, que é relacionado, existem uma disfunção nos relacionamentos. E eu vou passar alguns pontos aqui para você conhecer as consequências da carência emocional num relacionamento. Você já aceitou migalhas de afeto com medo de ficar sozinho? Ou já se anulou para que outra pessoa possa ser agradada? Uma pessoa que ela está envolvida num relacionamento e ela sofre da carência emocional, infelizmente ela tem alguns comportamentos nocivos a ela e também ao relacionamento. É muito importante a gente identificar esses sintomas, vamos dizer assim, para que a gente possa tomar uma decisão de mudança. E o primeiro fator que envolve essa carência emocional num relacionamento é que a pessoa que ela é carente, ela aceita muito menos do que ela merece. Então, por mais que ela tenha estudado, por mais que ela seja uma pessoa maravilhosa, agradável, ajudadora, ela sempre vai querer se relacionar com pessoas que oferecem para ela coisas menores do que ela merece. Então, a carência emocional, ela está totalmente ligada à nossa autoestima. Então, a pessoa que ela sofre de carência, ela tem uma baixa autoestima. Então, ela não se valoriza, não valoriza seus sentimentos, não valoriza os seus desejos, os seus sonhos, os seus pensamentos. E como indivíduo, a gente precisa ter esse tipo de autoestima elevado para que a gente possa prosseguir. Porque senão a gente sempre vai querer, a gente sempre vai aceitar qualquer coisa para nós, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, para os nossos sonhos, enfim. Sempre tudo vai estar bom, quando na verdade nós esperávamos mais. Então, uma pessoa que sofre de carência emocional, ela sempre recebe menos do que ela merece. E a gente pode entender que, independentemente da crença, da religião, um ser humano, ele merece ser amado, respeitado, e admirado. Um ser humano, ele nasceu para amar e ser amado. Então, o amor é que aperfeiçoa os nossos relacionamentos. E, infelizmente, uma pessoa que sofre de carência emocional, ela não sabe diferenciar o amor de migalhas. E qualquer coisa que é oferecido para ela, ela determina como amor. Muitas vezes nós vemos pessoas que sofrem abusos, que sofrem violência, porque acham que isso é uma forma de amor oferecida quando na verdade não é. O segundo fator é a pessoa que ela sofre com a carência emocional, ela sempre quer agradar a todo mundo, não sabe dizer não. Então, pelo medo de ficar sozinho, como a gente falou no outro episódio, que uma pessoa que ela sofre dessa ferida, ela tem o medo da solidão, de viver sozinha, a pessoa que ela sofre de carência emocional, no relacionamento dela, ela quer agradar de qualquer forma a todo mundo. E isso acaba colocando ela em situações muito complicadas. Quando nós queremos agradar a todos,
nós anulamos a nós mesmos, nós temos uma confusão na nossa identidade. Então, nós não sabemos quem nós somos, quais os nossos desejos, quais os nossos sonhos, o que a gente acredita. Porque é como se o pedaço de cada pessoa estivesse impresso em nós. Nós, a cada momento, temos que nos moldar aquele tipo de pessoa, aquele tipo de ambiente ou cenário. Então, o segundo ponto de uma pessoa num relacionamento que sofre de carência emocional, ela quer agradar. E muitas vezes ela se coloca em lugares onde ela não deveria. Terceiro ponto, se desespera por atenção. Uma pessoa que ela sofre da carência emocional, ela precisa de atenção a todo o tempo. E nesse momento que surgem ciúmes excessivos. E nós não entendemos, quem está de fora muitas vezes não consegue entender o porquê que determinada pessoa tem tantos ciúmes, mesmo sem motivos. Uma pessoa que sofre da carência emocional, lembre novamente, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada, ela é dependente daquele afeto. Ela depende daquele amor daquela pessoa e daquelas circunstâncias que ela vive. Então, tudo que ela puder fazer para não perder isso, ela vai fazer. E uma dessas ferramentas é o ciúmes. Ela cria estratégias para persuadir aquela pessoa de não ir embora. Então, muitas vezes fazem chantagem emocional, muitas vezes diz que se aquela pessoa for embora, a vida dela vai acabar, né? E às vezes até mesmo simula situações para que não perder aquela pessoa. E o quarto ponto, ela faz cobranças excessivas. Lembra no vídeo anterior, quando nós falamos sobre raízes da carência, nós falamos que o carente, ele acha sempre que a vida e as pessoas estão devendo algo para ele? Então, exatamente, é aí que vem as cobranças excessivas. Então, por mais que aquela pessoa tenha o máximo de atenção, o máximo de afeto, ela infelizmente vai cobrar ainda mais. Então vai achar que não está sendo amada, não vai estar sendo desejada, não vai estar sendo querida e a qualquer momento ela pode perder aquele relacionamento. Então não estranhe se você está se relacionando com alguém e você está sendo cobrado excessivamente, tendo que provar para essa pessoa que você a ama, que você não vai abandonar e que você vai estar sempre ali. E se por acaso você identificou em você que esse é o seu perfil, eu quero te dizer que, novamente, isso não é uma sentença. Se for identificado, tudo isso pode mudar. De uma forma muito tranquila e de uma forma muito consciente, você pode ressignificar isso, só depende de você. A carência ela não é um pecado imperdoável. A carência é um comportamento disfuncional. E muitas vezes a gente se condena a ponto de ficar paralisado e não ter mudança. A gente assina um papel na nossa vida, uma sentença na nossa vida dizendo que nós nunca vamos mudar, nunca vamos ter um relacionamento saudável. Vou dizer para você que sim, é possível viver uma vida de plenitude. E sim, nós podemos ter uma vida emocional saudável. E agora, partindo do princípio que nós não temos poder de mudar o outro, e sim, primeiramente a nós mesmos. Se você identificou que você está sofrendo com as feridas da carência, se você infelizmente está carregando essa carência emocional, eu vou te dar algumas estratégias para poder vencer isso com você mesmo e vencer isso nos seus relacionamentos. A primeira coisa, a primeira estratégia que eu vou te passar é aprenda a identificar os seus pensamentos e as suas emoções. No nosso dia a dia, nós passamos por várias situações que influenciam o nosso humor, influenciam o nosso comportamento. Então, uma pessoa que ela sofre de carência emocional, existem alguns gatilhos que fazem que ela tenha algum tipo de comportamento. Então, aprenda a rastrear os seus pensamentos e as suas emoções. Então, se por acaso alguma pessoa tiver algum comportamento com você e você perceber que gerou algo em você, uma desconfiança, um ciúme excessivo, uma cobrança ou deixou você angustiado e triste, saiba que você pode mudar isso. Então, quando você identifica os pensamentos e as emoções e observa que ali no meio há alguma coisa disfuncional, você pode mudar isso. Então, a segunda coisa, tome atitude contrária dos sintomas da carência. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os sintomas, então identificar os pensamentos e as emoções gerados por um gatilho de alguém
que tem um comportamento conosco ou de alguma lembrança e alguma memória que nós tivemos. A segunda é que nós vamos fazer totalmente contrário de que essas emoções e pensamentos disfuncionais estão gerando em nós. Então, se por acaso você teve uma experiência, um comportamento, uma pessoa se comportou de determinada forma com você, isso gerou um gatilho, ou você teve uma memória e isso disparou em você um gatilho, você vai agir de forma contrária. Então, ao invés de você cobrar excessivamente a pessoa, você não precisa cobrar para aquela pessoa estar mais próximo de você, para aquela pessoa não te abandonar. Então, se por acaso você viu alguma coisa ou escutou algo que isso te deixou triste, angustiado, você vai agir de forma diferente. Então, você vai tentar se levantar, você vai tentar fazer uma atividade física, alguma coisa que está relacionada a você. E uma das melhores ferramentas nesse momento é a ferramenta da gratidão. Como assim a ferramenta da gratidão? Todas as vezes que você estiver com uma emoção disfuncional, você vai começar a agradecer a Deus por algo específico. Seja a sua casa, seja a sua família, seja pelas oportunidades que Deus está oferecendo a você. Então você vai sentar num lugar tranquilo, ou por alguns segundos você vai fechar os seus olhos, respirar fundo e vai agradecer. Mas como eu posso agradecer dentro desse comportamento? É exatamente isso que vai fisgar você e tirar você dessa zona de confronto, essa zona de conflito. Então, você vai agir de forma contrária às suas emoções, esses pensamentos que estão sendo nocivos, que estão indicando para a carência emocional. A terceira coisa, todos os dias você vai afirmar para você que os relacionamentos são importantes sim, mas todas as pessoas que estiverem próximas de você estarão pelo que você é e não pelo que você faz. Isso vai combater diretamente o desejo excessivo de agradar a todos. É óbvio, quando nós amamos as pessoas, quando nós queremos as pessoas próximas, quando estamos gratos pelas pessoas próximas de nós, é normal o comportamento de nós queremos agradar. Então, preparar uma comida que a pessoa goste, ter ali um momento de alegria, um momento de satisfação com quem a gente ama, isso é normal, dar atenção e afeto para quem a gente ama. Mas a partir do momento que o preço disso é quem você é, o preço disso é você se anular para que a outra pessoa possa se sentir bem, isso não é legal para nós. Então, você vai todos os dias afirmar, isso é uma reprogramação da sua mente. Até hoje você pensou e acreditou em algo, então agora você vai é, derrubar essa fortaleza e você vai construir algo saudável. Então, todos os dias você vai afirmar para você, você vai orar pedindo para Deus internalizar isso no seu coração e você vai caminhar dessa forma. As pessoas estão próximas de mim pelo que eu sou e não pelo que eu faço. E se você fizer, vai ser um bônus, vai ser algo que vai abrilhantar mais ainda os seus relacionamentos. Quarto ponto, tome atitudes que valorizem quem você é no corpo, na alma e no espírito. Então não aceite nada menos do que você merece. Não deixe de cuidar da sua aparência, não deixe de cuidar do seu corpo físico, da sua mente. Às vezes, um não é um sim para você. Então tome atitudes que valorizem você. Atitudes que vão elevar a sua autoestima, que vão fazer você prosseguir. Não aceite qualquer coisa e, primeiramente, você precisa se valorizar para que isso seja um reflexo das pessoas que estão de fora. Se valorizando, se amando e querendo o seu bem, automaticamente as pessoas que estão de fora vão agir com você da mesma forma. Vão te amar, vão te valorizar e vão querer estar perto de você. Quinto ponto, invista no seu autoconhecimento. E o autoconhecimento é você saber realmente quem você é, quais os fatores que influenciam na sua personalidade, do que a sua alma, do que os seus comportamentos são compostos, o que você ama, o que você não gosta, o que te traz alegria, o que te traz tristeza. Isso é autoconhecimento. É você saber verdadeiramente a sua história e não permitir que aqueles traumas, que aquelas dores reflitam no seu comportamento, porque você sabe exatamente quem você é. É você olhar a sua história e saber que você pode vencer sim,
coisas que ainda estão reprimidas e saber que o seu futuro será de esperança e de coisas maravilhosas. Isso é autoconhecimento. É não permitir que as pessoas digam para você quem você é de uma forma mentirosa, de uma forma falsa, querendo se auto-beneficiar. E estamos chegando, caminhando ao fim de mais um episódio das Curando as Feridas da Carência. Eu sei que às vezes quando nós identificamos algo disfuncional no nosso ser, é um pouco difícil nós ressignificarmos, mas não tenha pressa. Cada um tem o seu tempo de passar por isso. Cada um tem a sua forma. E Deus age com as pessoas de forma diferente. Cada ser é único. Não se condene. Não permita que a dor seja tão grande a ponto de você ficar paralisado. Aqui nós estamos, novamente, como eu sempre falo, nós não estamos aqui para um apontamento, nem por um julgamento, nem para assinar uma sentença para você, mas nós estamos aqui para um autoconhecimento, uma jornada de transformação e cura, e eu tenho certeza que depois dessa série, coisas novas acontecerão, e você vai começar a experimentar coisas melhores que até agora você viveu. E eu te espero no próximo episódio, que nós vamos falar da cura da ferida da carência e do protagonismo da nossa história. Não perca o próximo episódio. Que Deus te abençoe.